A Grécia Antiga foi uma das civilizações mais influentes da história da humanidade. Seu legado marcou profundamente a política, a filosofia, a arte, a literatura, a ciência e a cultura do mundo ocidental. Localizada na região sul da Península Balcânica, cercada por mares e formada por inúmeras ilhas, a Grécia desenvolveu uma civilização caracterizada pela diversidade de cidades independentes, chamadas polis, que possuíam governos, leis e costumes próprios. Os primeiros povos importantes da região foram os cretenses, também conhecidos como minoicos, que se estabeleceram na ilha de Creta por volta de 3000 a.C. A civilização minoica destacou-se pelo comércio marítimo, pela arquitetura avançada e por uma cultura sofisticada. Seus palácios, como o de Knossos, demonstram o elevado grau de desenvolvimento alcançado. Por volta de 1450 a.C., essa civilização entrou em declínio, possivelmente devido a desastres naturais e invasões. Após os minoicos, surgiu a civilização micênica, localizada no continente grego. Os micênicos eram guerreiros e conquistadores que absorveram muitos elementos da cultura cretense. A cidade de Micenas tornou-se um importante centro político e militar. Esse período está associado às lendas narradas por Homero, como a Guerra de Troia. Por volta de 1200 a.C., os micênicos foram enfraquecidos por invasões e conflitos, iniciando um período conhecido como Idade das Trevas grega. Durante a Idade das Trevas, houve redução da população, declínio econômico e perda de parte dos conhecimentos escritos. No entanto, aos poucos, a sociedade se reorganizou. Entre os séculos VIII e VI a.C., ocorreu o chamado período arcaico, quando surgiram as polis. As cidades-estados tornaram-se o núcleo da vida política e social grega. Cada polis era independente, possuindo suas próprias instituições e leis. Entre as diversas cidades gregas, Atenas e Esparta destacaram-se por suas características distintas. Atenas desenvolveu uma economia baseada no comércio marítimo e tornou-se um importante centro cultural. Esparta, por outro lado, possuía uma sociedade militarizada, voltada para a disciplina e para a preparação constante para a guerra. A sociedade grega era composta por diferentes grupos sociais. Em geral, apenas os cidadãos livres participavam da vida política. Mulheres, estrangeiros e escravizados não possuíam direitos políticos. A escravidão era uma instituição comum e desempenhava papel importante na economia. Uma das maiores contribuições da Grécia Antiga foi o desenvolvimento da democracia ateniense. No século V a.C., especialmente durante o governo de Péricles, Atenas viveu seu período de maior esplendor. A democracia permitia que os cidadãos participassem diretamente das decisões políticas, discutindo leis e votando em assembleias. Embora limitada a uma parcela da população, essa experiência influenciou profundamente os sistemas políticos posteriores. A religião grega era politeísta. Os gregos acreditavam em diversos deuses que possuíam características humanas e habitavam o Monte Olimpo. Entre os principais deuses estavam Zeus, considerado rei dos deuses, Hera, deusa do casamento, Atena, deusa da sabedoria, Poseidon, deus dos mares, Ares, deus da guerra, Apolo, deus da música e da luz, Ártemis, deusa da caça, Afrodite, deusa do amor, e Hermes, mensageiro dos deuses. Os mitos gregos procuravam explicar fenômenos naturais, comportamentos humanos e a origem do mundo. Os Jogos Olímpicos surgiram na cidade de Olímpia em homenagem a Zeus. Realizados a cada 4 anos, reuniam atletas de diversas cidades gregas em competições esportivas. Durante os Jogos, as guerras eram temporariamente suspensas para permitir a participação dos competidores. No início do século V a.C., os gregos enfrentaram as guerras médicas contra o Império Persa. Apesar da superioridade numérica persa, os gregos conseguiram importantes vitórias em batalhas como Maratona, Salamina e Plateia. Essas conquistas fortaleceram Atenas e contribuíram para o desenvolvimento cultural do período clássico. O século V a.C. ficou conhecido como a Idade de Ouro de Atenas. Nesse período floresceram a filosofia, o teatro, a arquitetura e as artes. Filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles desenvolveram reflexões sobre ética, política,
conhecimento e natureza que continuam influenciando o pensamento moderno. Sócrates valorizava o questionamento e a busca pela verdade. Platão fundou a academia e escreveu importantes diálogos filosóficos. Aristóteles estudou diversas áreas do conhecimento, tornando-se uma das figuras mais importantes da história intelectual. O teatro também alcançou grande desenvolvimento. Dramaturgos como Ésquilo, Sófocles e Eurípides criaram tragédias que abordavam temas como destino, justiça e conflitos humanos. Já a comédia foi representada por autores como Aristófanes. Na arquitetura, os gregos construíram templos monumentais, caracterizados pela harmonia e pelas proporções equilibradas. O principal exemplo é o Partênon, dedicado à deusa Atena. As colunas dóricas, jônicas e coríntias tornaram-se modelos para inúmeras construções posteriores. Apesar do esplendor cultural, as rivalidades entre as cidades gregas levaram à Guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e Esparta entre 431 e 404 a.C. O conflito enfraqueceu profundamente o mundo grego, favorecendo a ascensão da Macedônia. No século IV a.C., o rei Filipe II unificou grande parte da Grécia. Seu filho, Alexandre, o Grande, criou um vasto império que se estendia da Grécia até o Egito, a Pérsia e partes da Índia. As conquistas de Alexandre espalharam a cultura grega por uma extensa região, dando origem ao período helenístico. Nesse período, houve intensa troca cultural entre gregos e povos orientais. Após a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais. Embora as cidades gregas continuassem importantes centros culturais, perderam gradualmente sua independência política. Em 146 a.C., a Grécia foi incorporada ao domínio romano. Mesmo sob o controle de Roma, a influência cultural grega permaneceu extremamente forte. Os romanos admiravam a filosofia, a arte, a literatura e a ciência gregas, incorporando muitos desses elementos à sua própria civilização. Por essa razão, o legado da Grécia Antiga atravessou os séculos e continua presente até hoje em áreas como política, educação, arquitetura, teatro, literatura, matemática, ciência e filosofia. Sendo considerada uma das bases fundamentais da civilização ocidental,